Desfrutando a Vida Diária. Hoje nós vamos continuar ensinando sobre disciplina e domínio próprio. Estaremos falando sobre como é importante disciplinar as palavras que saem das nossas bocas. E sabe, as palavras contêm poder, elas são containers de poder. Elas carregam poder criativo ou destrutivo, positivo ou negativo. Continue comigo e aprenda mais sobre a importância de vigiar as palavras. O que é a unção? Nós sempre estamos falando sobre a unção e tenho certeza que deve haver pessoas que vêm à reunião pela primeira vez e ouvem falar sobre a unção e você não tem nem ideia do que estou falando a respeito. A palavra ungir significa derramar e esfregar ao redor. Eu poderia pegar óleo e me ungir com ele e poderia derramá-lo sobre todo o meu corpo. E tem uma boa notícia, nós somos ungidos com o Espírito Santo. Então nós somos ungidos pelo Espírito para que possamos tê-lo dentro e sobre nós. Isso é tremendo! Queridos, a unção é a presença de Deus. A unção é o poder de Deus. E a unção é capacitadora. Então a unção chega e nos capacita a fazer alguma coisa que nós não poderíamos fazer sem a unção. Ou pode facilitar algo que seria muito difícil se você não tivesse a unção para fazê-lo. Uma das formas de saber o que Deus quer que você faça é vendo que você tem unção para fazer e o que você não tem unção para fazer. Sabia que subir aqui e pregar, isso é absolutamente a coisa mais fácil para mim. Assim que sei o que Deus quer que eu fale, eu posso subir aqui e falar até que todos vocês caiam mortos. Paulo pregou por tanto tempo que um homem caiu da janela e morreu. E sabe, isso é super fácil para mim. Eu sei que essa é a vontade de Deus para mim. Mas tem outras coisas, até mesmo outros aspectos do meu ministério, que, embora eu sinta graça para fazê-las e precisem ser feitas, eu não me sinto fortemente ungida nesta área. Então, se eu for bem esperta, eu chamarei pessoas para me cobrir. E eu vou contratar pessoas para estarem perto de mim, que sejam realmente ungidas para fazer aquilo que eu poderia fazer com muito esforço, mas que eu não preciso desperdiçar o meu tempo fazendo. Amém? João capítulo 2, verso 27 diz: a unção nos ensina, nos guia e ela nos conduz. Sem a unção tudo é muito difícil. Aprenda a seguir a unção e você começará a andar no Espírito. A unção faz com que as pessoas e coisas se encaixem. E eu creio, não estou necessariamente falando aqui sobre um relacionamento conjugal, embora isso se aplique, mas eu não quero que você entenda o que digo fora do contexto. Eu acho que existe uma unção para as pessoas ficarem juntas. Porque quando elas estão, elas se encaixam. Não se torna uma luta difícil o tempo todo, tentando se dar bem e tentando se fazer como aquela pessoa. Amém? Agora é claro que se você já está casado com alguém e está tendo muitos problemas, não chegue em casa dizendo: chega, eu sabia. Nós não somos ungidos para estarmos juntos, a Joyce me falou. Nesse caso você precisa orar para que haja uma unção. Amém? Mas fora do relacionamento conjugal, quero dizer, eu creio que existem certos amigos que Deus ungirá para mim. E se encaixarão, é como se você não precisasse tentar gostar dessas pessoas e não precisasse tentar se dar bem com essas pessoas. É como, está lá. Você não precisa se esforçar, não tem que lutar, você pode vê-los o tempo todo, pode não vê-los durante um ano, e quando você volta é como se estivessem juntos sempre, o tempo todo. Quer dizer, está lá. Amém? Eu acho que às vezes quero ser cuidadosa com a maneira que falo isso, porque nós devemos amar todo mundo. Mas eu acredito que, às vezes, nos esforçamos para desejarmos estar perto de algumas pessoas, sabe? Que, na verdade, Deus não nos ungiu para estar com elas, mas precisamos fazer isso para provar que somos bons. E sabe, Paulo e Barnabé não se davam bem, por isso se separaram.
E não existe nenhuma indicação na Bíblia que eles estivessem errados quando fizeram isso. Nós somos chamados à paz. Então, se você tem amizade com alguém que está sendo sempre conflitante, então é melhor você perguntar a si mesmo e a Deus se essa é uma amizade que Deus quer que você deposite todo o seu tempo e energia. Porque deve haver outra pessoa que Deus realmente ungiu. Eu costumava escolher meus próprios amigos e honestamente não estava funcionando. Eu cometi muitos erros tentando escolher porque eu dizia, oh, uau, sim, sabe, eu acho que eu gostaria de ser amiga dela. E quem nós escolhemos? Nós sempre escolhemos alguém que é importante, tem prestígio, tem dinheiro, tem posição, ou seja lá o que for. E todas as vezes que eu fazia isso, eu acabava arrumando encrenca e ficando magoada. Tem sido interessante as pessoas que Deus tem conectado comigo. Elas não seriam as pessoas que inicialmente eu teria escolhido, mas elas se tornaram amigos maravilhosos, maravilhosos. E uma das minhas melhores amigas é a esposa de um pastor em Minnesota. Ela deve estar me assistindo agora. Oi, Roberta. Eu te amo. Ela tem uma personalidade muito diferente da minha. Estou falando sério. Ela é muito sanguínea, sabe? Borbulhante. E ela diz que eu preciso dela, que ela é a minha amiga engraçada. Isso é verdade. Eu preciso disso porque eu ficaria pensando em tudo até a morte. Tentando entrar, sabe, no profundo de todas as coisas. E ela não me deixa fazer isso quando eu estou perto dela. Ela e eu simplesmente, nos encaixamos. E nós já somos amigas há 17 anos e eu imagino que nós seremos amigas até Jesus voltar. Nós nos vemos umas 4 ou 5 vezes por ano, mas temos um bom relacionamento porque existe uma unção nisso. Quando existe uma unção, as coisas caminham. Quando somos ungidos para alguma coisa, nos sentimos confortáveis em fazer isso. Nos alegramos, nos sentimos bem. Agora, deixe-me esclarecer algo. Deus pode nos pedir para fazer algumas coisas durante um tempo que nós não somos fortemente ungidos para fazer. Quando Ele faz, escute-me, essas coisas acontecem para treinamento, crescimento e maturidade espiritual. E até mesmo para trazer quebrantamento à sua vida. E tudo isso nos prepara para entrarmos naquilo que nós somos ungidos para fazer. Ouviu o que eu disse? Existem momentos que sabemos que devemos fazer algo, mesmo quando particularmente não gostamos disso. Essas coisas não são eternas, são coisas temporais que possuem um propósito definido para a sua vida. Exemplo, nos primeiros dias do meu ministério, eu tentei o ministério nas ruas e eu saí às ruas de St. Louis e entregava panfletos no sábado de manhã. E eu odiava. Eu não gostava daquilo. Ficava constrangida. Não era muito boa com isso, mas eu sei que Deus queria que eu fizesse aquilo. E foi muito bom para mim. Porque isso quebrou o orgulho idiota que eu tinha e precisava ser quebrado, concernente ao que as pessoas pensavam de mim. Mas então existem lugares que Deus coloca você que, veja, talvez você não possa frequentar o seminário, mas sabe, o Espírito Santo tem um seminário para você. Amém? Quando eu digo que se você é ungido para alguma coisa, vai se encaixar, vai se sentir bem, você vai aproveitar, não quero que me entenda errado. Tem alguns lugares que você sabe que precisa ficar, mas também sabe que não é algo para sempre. Você sabe que é um lugar que Deus tem para você, você pode se sentir aprendendo coisas e crescendo neste lugar. Eu trabalhei no ministério de outra pessoa por 5 anos e foi um dos 5 anos melhores da minha vida e ao mesmo tempo foram os piores. Certamente não era onde eu pretendia estar. Deus queria que eu estivesse no meu ministério, mas eu não poderia ter autoridade até que eu soubesse como estar debaixo de autoridade. Amém? Então Deus me colocou em um lugar debaixo de uma forte autoridade masculina que era duplamente difícil para mim, porque eu tinha um problema com homens, e especialmente homens fortemente autoritários, por causa do meu relacionamento com meu pai. Então, às vezes, Deus te coloca em lugares que são difíceis para você. Ele te coloca lá por algum motivo e você pode não se sentir especialmente ungido a ponto de desfrutar disso, mas Deus te ungirá para estar lá por um período. Quantos aqui entendem o que eu digo? Certo. Eu creio que algumas vezes Deus te ungirá para ter um relacionamento com uma certa pessoa que Deus quer que você ajude. E se ela deixar você ajudá-la, Deus usará você, e quando tudo
estiver completo, ele levará você para uma outra pessoa. Amém? A unção é o poder de Deus que destrói cadeias e correntes e liberta os cativos. A unção é a presença e o poder de Deus em nossas vidas. É o dom mais precioso que nós temos na terra. Depois da nossa salvação, eu acredito que a presença de Deus em nossas vidas é incrivelmente valiosa. Precisamos tratar a unção como algo de valor. Bem, o que isso tem a ver com as nossas palavras? Bom, abre em Efésios 4. Glória a Deus, eu acho que estamos dando um chute na boca do diabo. O que você acha disso? Abre em Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Não faça algo que espante a pomba e ela vá embora. Agora, Deus nunca nos abandona, mas nós podemos perder o senso de sua presença. Se fizermos coisas que o desagrada, podemos sentir um bloqueio no fluir. Quantos entendem isso? Nós podemos sentir um bloqueio no fluir. Eu passei por uma situação assim, alguns anos atrás, em que eu me levantava para pregar e sentia como se fosse um bloqueio. Nem todo mundo sentia, porque o Dave me dizia, não tem nada de errado com sua mensagem, mas eu me sentia terrível. Eu mal pude esperar para que o culto terminasse. Sabe, quando o pregador começa a olhar para o relógio, ele está com problemas. Secretamente eu dizia, não. Mas 15 minutos mal posso esperar para ir embora. Isso me aconteceu em 2 ou 3 reuniões seguidas e começou a me deixar preocupada, porque eu gosto do jeito que está atualmente, em que eu venho aqui, falo, eu nem sequer sei o que vou dizer, mas isso não importa, porque eu sei que Deus está no controle, eu confio nele. Eu estou me divertindo, é legal e tudo está bem, glória a Deus. Era tão engraçado quando a nossa equipe de TV estava tentando anotar minhas falas e seguir a pregação. Era como, haha, divirtam-se. Mas eu comecei a sentir aquele bloqueio e continuou daquele jeito por um longo tempo e eu não sabia o que estava errado. Voltei de um culto certa noite e eu disse ao Dave, eu não vou dormir até Deus me mostrar o que está errado, pois eu não aguento se algo estiver errado, algo bloqueando a minha unção. Eu orei por um longo tempo e Deus nunca mostrou nada de errado comigo. De manhã o Dave me disse, eu acho que Deus me mostrou qual é o seu problema. Imediatamente tive uma atitude. Eu pensei, ok, bem, você também tem alguns problemas. Eu fiquei muito chateada com Deus porque eu pensei, por que o Senhor não me falou? Por que tinha que sair contando para Ele? Então eu disse, bem, o que é? Ele disse, você se lembra de uma noite que nós estávamos falando sobre tal pregador? E eu disse, sim. Ele disse, bem, sabe, você dizia algumas coisas sobre a pregação dele, que não eram muito convincentes, que ele ia em todas as direções, e você sentia que ele nunca chegava a lugar nenhum, e você sentia que ele era confuso, e disse isso e aquilo, e ele disse, eu sinto que Deus me mostrou que você, na verdade, não devia ter feito aquilo, e isso é o que está errado. Bem, você fez a mesma coisa que eu fiz. Demorou alguns dias para eu estar aberta para o que Deus teria ou não teria dito ao Dave, e quando eu finalmente entendi que ele tinha falado, eu comecei a jejuar. Eu comecei a buscar a Deus. E foi então que Deus me revelou essa passagem para mim, Tiago 3, que nem todos vocês se tornem mestres. Porque um mestre tem uma responsabilidade maior e será julgado com maior severidade. Sabe que Deus me mostrou como mestre da palavra? A última pessoa no mundo que você jamais poderia criticar seria outro mestre da palavra. Porque então não estaríamos dizendo coisas erradas, mas é algo que vem do orgulho. Quando começamos a nos comparar com alguma pessoa que está fazendo a mesma coisa que nós estamos e começamos a julgar e criticar, bem, com certeza eu poderia fazer esse penteado melhor que o dela. Ou o que quer que seja, eu com certeza poderia decorar melhor aquela casa, sabe? Você precisa ter cuidado. Tenha cuidado. Mas assim que eu me arrependi, gente, a unção voltou.
E eu aprendi uma lição. Isso não significa que eu não precisei me arrepender outras vezes, mas eu aprendi uma lição. Bem, então Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? No verso 29, não deixe nenhuma linguagem tola, ou poluída, torpe ou incompleta, ou conversa sem valor jamais sair da sua boca, mas somente o que for benéfico para o progresso espiritual dos outros irmãos. E somente diga alguma coisa que seja aproveitável à ocasião. Para que possa ser uma bênção. Às vezes as pessoas dizem coisas totalmente na hora errada. Pode até existir um tempo para isso, mas esse não é o tempo. Amém? E fale coisas que serão bênção, que consideram graça àqueles que ouvirem. Tenho certeza de que a lista seria infinita, mas que tipo de coisa seria parte de uma linguagem tola e poluída? Posso te dizer que a primeira coisa é a murmuração. Deus considera a murmuração algo tolo e que polui a nossa vida espiritual. Filipenses 2:14. Faça todas as coisas sem reclamação, murmuração ou crítica. Quantas coisas nós fazemos, reclamamos, encontramos defeitos ou murmuramos? Todas as coisas. Salmo 34:1 diz: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor continuamente sairá da minha boca. Agora abra comigo rapidamente Lamentações 3, porque você verá algo realmente poderoso escrito por Jeremias. Precisamos disso. Lamentações 3:26. É bom que alguém sente sozinho. Agora veja isso. É bom que alguém espere com paciência e em silêncio, pois a salvação vem do Senhor. Então, eu desenhei uma seta e eu marquei sofrer em silêncio. Quando estamos esperando pela libertação de Deus, a Bíblia diz: espere em silêncio. Ou seja, nós não precisamos sair por aí contando sobre todas as coisas que nós estamos passando para que todo mundo nos escute. Agora veja. É bom para que o homem suporte o fardo da disciplina divina durante a sua mocidade. Agora entenda isso. Assente-se solitário, sem reclamar. E então, espere em silêncio, porque Deus colocou o fardo para o seu próprio benefício. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Então ele está dizendo, quando você está passando por coisas, entenda que Deus pode estar te mantendo neste lugar desconfortável para um propósito tremendo que Ele vai fazer na sua vida mais tarde, e você precisa aprender enquanto está neste lugar, e então simplesmente feche a sua boca e pare de reclamar a respeito, e pare de dizer para todo mundo que você está passando, mas simplesmente suporte isso. Porque quer saber? Escute-me. É o sofrimento que faz o trabalho em nós, e quanto mais pessoas nós encontramos para sentir pena de nós, menos nós sofremos. Bom, 14 pessoas entenderam isso. Agora, não estou falando que você não pode orar pedindo nada, não estou te falando que você nunca pode falar quando estiver passando por alguma coisa, não estou dizendo nada disso. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre as pessoas que saem contando, e falo até com as pessoas que não querem saber, falam com pessoas que não se importam, falam com pessoas que na verdade não querem ouvir, e contam para as pessoas que têm problemas bem maiores do que aqueles que você está reclamando deles. Veja, isso é tão bom. Assente-se sozinho e sem reclamar. E continue esperando em silêncio. Isso significa manter a boca fechada e ser positivo? Essa é a minha tradução. Porque Deus colocou um jugo sobre ele para o seu próprio bem. Agora escute. E que ele coloque a sua boca no pó. Isso é legal porque se você...